Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Bom dia a todos, estamos iniciando mais um Bastidor CBN, sábado de aleluia, 11 horas da manhã. E é um momento de muita fé, um momento de muita oração. Não que a gente vá pregar aqui qualquer coisa absoluta que não seja conhecimento, informação. E nada mais oportuno do que falarmos da Páscoa, falarmos desse momento histórico, desse momento religioso do nascimento. Quer dizer, o momento mais importante da igreja, né? A morte e ressurreição de Jesus Cristo, os 3 dias, né? E eu trouxe o padre Gilberto Casper, essa sumidade, essa cultura de informação e da igreja católica, para tratar desse termo. Obrigado, bom dia, padre. Querido Edmo Bernardes, meu amigo muito querido mesmo, sem bajular, é um prazer muito grande estar com você no bastidor. Queridos ouvintes da CBN, sintam-se também acolhidos nesse momento em que vamos refletir sobre a principal festa do cristão, a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, eu gostaria de começar assim. Primeiro, Natal, nascimento de Cristo. Páscoa, morte e ressurreição. São 2 momentos que está incrustado na cabeça do povo, seja católico ou não, que seria para transmitir momento de fé, momento de esperança, momento de devoção. E a gente vê muitas vezes as pessoas deitando e rolando em cima disso, né? Eu acho que principalmente o mercantilismo que envolve essa data. Então é ovo de Páscoa, é caixa de chocolate, é não sei o que, é brinquedo de chocolate, é lançamento de chocolate. E muitas vezes a fé fica para trás. Exatamente. Eu costumo dizer, vivemos uma revolução cultural, onde o tripé de contravalores do consumismo, hedonismo e individualismo andam entrelaçados, e eles é que sustentam a chamada cultura da sobrevivência. As pessoas não vivem, elas sobrevivem hoje. As 2 grandes festas que você menciona, o Natal, é a Páscoa em tom menor. Traz muita emoção, as pessoas se reconciliam, voltam a fazerem as pazes, aqueles que estão em discórdia. Já a Páscoa traz um sentimento mais de compaixão. Você sabe o que um amigo seu falecido, Dr. Regis Silveira Viana, falava com relação ao Natal? Ele dizia o seguinte: o Natal é tão carinho, tão amor, que não existe casal que se separa no Natal. Deixa passar o Natal, deixa passar o Ano Novo, aí se tiver o casal que se separar, o casal se separa, mas no Natal ninguém se separa. Na aula dessa semana que passa, eu falei para os alunos sobre a Oberndorf. É uma cidadezinha na Áustria, no sul da Áustria, onde está a capelinha onde foi composta a Noite Feliz. É muito próximo da casa de Hitler. E eu dizia a eles, são dois símbolos muito contrastantes, onde nasceu Hitler, o grande ditador nazista, que promove o Holocausto com os seus, e ao mesmo tempo a capelinha da Noite Feliz. Quando se entra em Oberndorf, na capela da Noite Feliz, automaticamente, sem consciência nenhuma, se balbucia esta música decantada mundo afora da Noite Feliz, improvisada na noite da véspera do Natal por Franz Gruber e Josef Geber, né? Um padre e um violonista que não tinham o que cantar naquela noite. Tamanha é a emoção do Natal. E essa música cantada em todos os lugares, por todas as pessoas, de todas as classes, raças, crenças, ela encanta o mundo inteiro e não permite que se tenha desesperança, desencanto. Ela traz uma nova esperança. Mas repito e acentuo, é a Páscoa em tom menor. A maior festa para nós cristãos é a Páscoa da ressurreição de Jesus. Por quê? Se Jesus não tivesse ressuscitado, se do sepulcro vazio não emanassem os aromas da ressurreição na manhã da Páscoa, na madrugada, nós não estaríamos celebrando o seu Natal.
ele teria passado como os demais profetas, Elias, Jeremias, Isaías, que foi um dos profetas que viveu quase 700 anos antes do evento do Natal, da encarnação de Jesus, cujo grande jubileu do Ano Santo estamos vivendo agora em 2025, como a Igreja Católica faz a cada 25 anos, nós não estaríamos celebrando a Páscoa. Nós celebramos o Natal porque celebramos em primeiro lugar a Páscoa. Então nossa fé não começa na manjedoura. Nossa fé cristã começa no sepulcro vazio. E hoje é o grande dia, o principal dia de todas essas celebrações. Nós tivemos, Edmo e queridos ouvintes, 40 dias em preparação, daí vem a palavra quaresma. Relembrando, porque nós herdamos a festa da Páscoa judaica. Os judeus celebram a Páscoa agradecendo a Javé a libertação da escravidão do Egito para a terra prometida até hoje, com ervas amargas, tudo aquilo que faziam naquela época. O cordeiro novilho gordo, porém puro, enfim. Nós herdamos, então, essa Páscoa que nós celebramos hoje, cristã, por essência, dos judeus. 40 dias nós preparamos essa Páscoa. Então nós fazemos abstinência, jejum, abstinência principalmente de carne vermelha, porque os judeus não a comiam, não a comem. Fazemos exercícios quaresmais de penitência e, sobretudo, de caridade. E no Brasil há uma curiosidade maior que só no Brasil, no mundo inteiro existe, que é a campanha da fraternidade, que nesse ano completa também 60 anos de existência, para fortalecer o tempo da quaresma. O senhor falou sobre a quaresma, né? Muito se fala em jejum, e eu me lembro, as pessoas confundem muito essa parte do jejum. Eu me lembro uma época, João Paulo II era o Papa, e o preço do frango estava caríssimo, porque o povo fala em não comer carne de vaca, mas a carne de frango, e estava caríssimo. O Papa João Paulo II disse o seguinte: coma o que tiver ao seu alcance. Não tem esse negócio de não comer carne de vaca, carne de frango, carne não sei o quê. Tem que comer e se alimentar sempre. Então isso marca para mim, sobre esse tal de jejum, uma verdade meia, sei lá, não sei até onde vai esse negócio. Eu tenho que sofrer, eu tenho que fazer um negócio para poder entregar para Deus. Se você tem que ter fé o ano inteiro, tem que acreditar o ano inteiro. Santo Agostinho de Hipona diz assim: de que adianta você fazer jejum de carne se você devora o seu irmão com a própria língua, falando mal dele, caluniando, mentindo, traindo e assim por diante? Nós temos muitas vezes uma língua ferina. Então, eu nem vou ao Papa São João Paulo II, eu fico no Dom Paulo Evaristo Arns, que também foi muito marcado e muitas vezes criticado pela própria igreja interior, por cardeais, por padres mais conservadores, porque ele liberava a abstinência de carne vermelha. Ele dizia: o nosso povo brasileiro, na sua grande maioria, não tem condições de comer um pedacinho de carne ao longo do ano. Vai jejuar justamente agora? Se tiver a carne vermelha mais barata do que o ovo, do que o peixe, do que o salmão, do que enfim, tudo aquilo que se vende na sexta-feira da Paixão, porque são 2 dias no ano em que a igreja prescreve o jejum: quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. As pessoas convencionam, por causa de alguns pregadores, de que todas as sextas-feiras da quaresma deve se fazer abstinência de carne. Não. No Catecismo da Igreja Católica está escrito que há 2 dias por ano em que nós fazemos abstinência de carne vermelha e fazemos o jejum. Nós fazemos votos. Algumas pessoas dizem que não vão tomar refrigerante, outras não vão comer chocolate, outras não vão fumar, outras não tomam cerveja. Que bom! Essa campanha da fraternidade a qual eu me referi há pouco, ela tem uma chamada coleta da solidariedade no domingo de Ramos, que é o domingo que descortina a grande semana, principal semana do ano para os católicos, é a Semana Santa. Essa coleta da solidariedade, ela tem sofrido por algumas correntes mais conservadoras também dentro da igreja, fora dela, na política e na sociedade, alguma resistência.
achando que isso é comunista, isso é não sei o quê, esse dinheiro é desviado, esse dinheiro favorece aborto, não tem nada disso. A coleta da solidariedade, ela é aplicada em projetos sociais. O resultado da minha abstinência, do meu jejum, deve ser revertido a alguém que tem menos do que eu. Não adianta eu fazer jejum. Eu vou emagrecer, eu vou ter peso menor, chegando à Páscoa. Mas e daí? O que foi que eu deixei de consumir durante a Quaresma? É esse o valor que deveria ir para o envelope da campanha da solidariedade. E a quem você ajudou, né, padre, também, né? Que é uma colocação de Jesus que ninguém comenta muito, mas está em todos os evangelhos presentes. O irmão, né? O irmão, é o próximo irmão, o próximo irmão, o próximo. Só para você ter uma ideia, eu presido há muitos anos o Fraterno Auxílio Cristão da cidade de Ribeirão Preto, que você conhece. 10% do que é arrecadado na Arquidiocese de Ribeirão Preto e do que fica na Arquidiocese para os projetos que são muito seriamente contemplados pelo arcebispo metropolitano e toda a equipe de campanhas, Padre André Luiz Massaro, pároco de Bento Quirino, que é o assessor das campanhas, o diácono Francisco Ferreira, que é também o vice-presidente e assessor das campanhas, e 10% são destinados aos projetos do Fraterno Auxílio Cristão, que é uma organização da sociedade civil séria, que trabalha com 80 crianças, que trabalha com 60 famílias e 265 pessoas que comem todos os dias, graças ao Fraterno Auxílio Cristão. Terminada a Quaresma, começa a Semana Santa, como eu disse, descortinada pelo Domingo de Ramos, que foi domingo passado. Aí vem o Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão e o Sábado Santo, culminando na madrugada do domingo de Páscoa. A Quinta-feira Santa é a festa do Lava-Pés, a instituição da Eucaristia. Ali Jesus reza a primeira missa com seus apóstolos e também ordena os primeiros padres. Ele ordena os primeiros bispos. Todos os apóstolos foram ordenados bispos. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta daí. Pessoal, daqui a pouquinho nós estamos de volta com o Bastidor CBN, hoje falando do final de semana de Páscoa com o padre Gilberto Casper. Até já. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Estamos de volta com o Bastidor CBN, esse sábado especialíssimo com o padre Gilberto Casper. Estamos falando da Páscoa e nós saímos para o intervalo falando do Lava-Pés, da Quinta-feira Santa. Chegamos na sexta-feira. Antes, se me permite, claro. Ed, meus queridos ouvintes, eu sempre gosto de dizer, na Quinta-feira Santa, pela manhã, o arcebispo benze os santos óleos dos enfermos, dos catecúmenos e da crisma. São esses óleos com os quais os párocos e os padres das paróquias da arquidiocese ungem o seu povo ao longo do ano. Então é a missa da unidade, onde também os padres fazem a renovação dos seus compromissos sacerdotais. É o dia do sacerdócio. Jesus institui ali o sacerdócio, fazer isto em memória de mim. A Santa Missa, que é a Eucaristia, só o padre e o bispo podem presidir a missa, o diácono pode batizar, assistir casamento, mas ele não pode presidir a missa. Por mais que ele diga a fórmula, isto é meu corpo, aquele pedacinho de hóstia não se transubstancia no corpo de Jesus e nem um pouquinho de vinho no sangue. E eu gosto de dizer que o lava-pés é a instituição da humildade. Jesus podia ter lavado a cabeça deles, as mãos deles. Ele preferiu lavar os pés. Por que os pés? Até hoje existe na casa dos judeus, para quem já foi à Terra Santa ver isso, ouviu isso, uma bacia com jarro. O dono da casa recebia o seu
hóspede lavando seus pés, porque não tinha sapato fechado, não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, era terra, areia, e a parte mais suja da pessoa era o pé. Então lavava os pés e ungia a cabeça, até hoje unge a cabeça com óleo. Por isso que tem essa missa dos Santos Óleos e do lava-pés na Quinta-feira Santa. Pois as pessoas fazem a vigília diante de Jesus Eucarístico. Sexta-feira da Paixão é o único dia no ano em que não tem missa em lugar nenhum do mundo na Igreja Católica, porque nós celebramos a paixão e morte de Jesus. Nem a imagem de Cristo está dentro da igreja, está do lado de fora. Do lado de fora, só a cruz é descoberta. E essa celebração, geralmente às 15 horas, ou numa hora em que melhor convier a cada realidade, mas aqui em nossa região é às 15 horas, na catedral, presidida pelo arcebispo, nas igrejas que eu sirvo é às 15 horas, na Santa Teresa d'Ávila, no Jardim Recreio, por exemplo. Lá há 4 partes da celebração. A primeira parte chama-se Liturgia da Palavra. Então é lido Isaías, é lido também a carta aos Efésios e é lida a narração da paixão de João, do Evangelho de João. É uma leitura enorme, longa, alguns fazem em forma de jogral, outros não. É muito bonita, por sinal. É muito linda quando bem proclamada, bem acolhida e ouvida. Logo depois vem a prece, a oração universal, a oração por todas, pelos governos, pelos transeuntes, enfim, são 10 grandes orações. Então, liturgia da palavra, oração universal, e aí vem a descoberta da cruz. O presidente ou diácono da celebração descobre a cruz cantando ou dizendo: eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. E essa cruz é venerada ou adorada. As pessoas ou com genuflexão, colocando o joelho no chão, ou com uma breve inclinação, vão lá adorar a cruz, lembrando que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. E no sábado, hoje? E aí tem uma quarta parte, que é a distribuição da Sagrada Comunhão. Essa comunhão, ela é consagrada na Quinta-feira Santa. Ela não, como não tem missa na sexta, não tem consagração, então a reserva eucarística tem o rito da comunhão, que é permitido também às pessoas comungarem. O Sábado Santo, que é hoje, ele celebra a Mãe das Vigílias, de todas as vigílias. É a preparação do fogo novo e só pode ser celebrado no entardecer ou no anoitecer. No sábado, na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo não se celebra nada, nem missa. As pessoas antigamente até não ligavam rádio. Hoje, graças a Deus, pode ligar o rádio e escutar o bastidor aqui da CBN. Antigamente não podia. Então, é um silêncio, é uma interiorização, é refletir sobre a morte. A morte hoje é um tabu. Quando eu era criança, falar em sexo era tabu. Hoje, falar em morte é tabu. Porque... Aliás, eu queria te perguntar uma coisa. São Tomé é famoso porque disse que se não visse e não botasse o dedo na ferida, não acreditaria que Jesus ressuscitou. O povo tem um pouco de São Tomé porque o povo viu Jesus morrer, mas não viu Jesus ressuscitar. Quer dizer, isso significa falta de fé. O povo tem um pouco de São Tomé? Tem um pouco, até muito, eu diria, de São Tomé. Tanto que a Sexta-feira da Paixão é que aglomera o maior número de pessoas, principalmente naquela procissão chamada do enterro do Senhor morto, na Sexta-feira da Paixão. Infelizmente, na Mãe das Vigílias, que é hoje, Sábado Santo, vai menos gente na missa. Hoje é o dia mais importante dos 3 do tríduo, da quinta, da sexta e do sábado. Então temos a bênção do fogo novo, a preparação do Círio Pascal, que é aquela vela grande que fica exposta durante os 50 dias do tempo pascal, que começa hoje e vai até a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. São 50 dias como se fosse um único dia. Tamanha a importância da festa da Páscoa para nós. Depois a proclamação da Páscoa, feita pelo diácono e quando não pelo padre. Aí a liturgia da palavra, são 9 leituras, 5 leituras do Antigo Testamento e 4 do Novo Testamento, ou 6 leituras do Antigo Testamento e 4 do Novo Testamento. Nós podemos também fazer menos, fazemos 3 leituras do Antigo Testamento, mais uma segunda leitura do Novo Testamento e o Evangelho da ressurreição de Jesus, mostrando que o sepulcro está vazio e ele ressuscitou. Ele apareceu para os soldados, que desmaiaram porque não compreenderam nada, e apareceu em primeiro lugar para uma mulher, tira uma pecadora pública que seguia Jesus convertida, Maria de Magdala.
Que virou Maria Madalena. Ela achou que fosse o jardineiro. Imagina a beleza desse jardineiro. Se ela confundiu Jesus ressuscitado com o jardineiro do cemitério, né? Ela não reconheceu logo, mas Jesus fala com ela: vai a Galileia, diga para que os meus discípulos me aguardem lá, que eu vou até lá conversar com eles. Não me toque, porque ainda fui para junto do meu pai. E elas correm, que elas na madrugada vão lá para embalsamar Jesus, para trocar o perfume, para ele não cheirar mal, naquele túmulo que era emprestado de José de Arimateia. E elas veem, Maria Madalena é a única que vê Jesus. E anuncia para os apóstolos que João sai correndo, chega na frente de Pedro, mas não entra no túmulo, e Pedro entra e vê que a coberta de linho está toda lá, com sangue e tudo, mas sabe Jesus não. Sabe por que João não entra? Porque ele respeita a hierarquia. Eu gosto de pensar ainda que a igreja continua bastante machista. O maior número de pessoas que estão em nossas celebrações, que são catequistas, que nos ajudam nas comunidades, são mulheres. Eu não sou a favor de ordenação de mulheres, não é isso que eu estou dizendo. Mas a igreja devia fazer o que o Papa Francisco está fazendo mesmo. Dar um pouquinho mais de vez e de voz à mulher. Eu não estou dizendo poder, função, eu nem gosto dessas expressões. Poder, função é serviço. Essas mulheres que nos servem e que nos seguem. Já Pedro é a autoridade, ele vai ser o Papa. Então João respeita a autoridade eclesiástica, ele não entra no túmulo, espera que Pedro entre. E com isso, apesar da gente estar partindo para o final do programa, a gente chega na verdadeira concepção e verdadeira e única concepção, apesar de que distorcem isso, por demais a conta o caso de Maria Madalena, que é distorcido tantas vezes e tantas formas, que chega até a assustar a falta de fé. Ninguém acredita naquilo que está escrito, nem Picasso, ninguém acredita naquilo que foi escrito lá no Evangelho. Isso. E o ovo, porque Jesus não precisou que ninguém enrolasse a pedra, ele mesmo abriu o túmulo. O ovo também, o pintinho, não precisa de ninguém para picar, para abrir a casca do ovo, ele mesmo sai. Assim vem o símbolo do ovo da Páscoa. O coelho, porque ele reproduz, que é uma coisa. Como é reproduzido o cristão desde o tempo em que Jesus ressuscitou. Se todos continuam católicos, isso não é o caso, agora nem dá tempo de entrar nesse assunto. Mas cristãos que acreditam que Jesus ressuscitou, nós temos muitos. Oxalá nós vivêssemos mais aquilo que a Páscoa nos pede e nos traz. Sermos anjos uns dos outros, sermos amor uns para com os outros, sermos perdão e misericórdia uns para com os outros. Então você tem, antes de encerrar, um tempinho deste tamanho para desejar uma feliz Páscoa para todo mundo. E eu vou desejar essa feliz Páscoa nesse bastidor da CBN com Edmo Bernardes, abençoando-os muito, com muita ternura e muito carinho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abençoada, feliz e santa Páscoa para todas as famílias que nos ouvem e também aquelas que não nos ouvem, porque vocês vão transmitir a elas. Eu recebo e agradeço com muito amor e muita fé essa sua mensagem de paz, e quero desejar para todos os nossos ouvintes uma santa Páscoa, um santo domingo, um sábado e domingo maravilhoso, e que cada um tenha fé e receba Jesus no seu coração. Pessoal, semana que vem a gente está de volta com mais um Bastidor CBN. Muito obrigado, um abraço, até lá. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.